O pão, ainda hoje, depois de tantos milhares de anos, o mais nobre, o mais rico de todos os alimentos. E para mim, também o mais belo. Nicolau, sabes que companheiro significa quem compartilha o pão? Olha, eu não sabia. Estou sempre a aprender e contigo aprende-se muito. Essa não sabia. E este pão alentejano diz-te qualquer coisa. Uma das primeiras memórias olfativas que eu tenho é o cheiro do pão a ser cozido, que é uma coisa que é arrepiante, quase afrodisíaco, é uma coisa tremenda. É extraordinário. E este pão que está aqui é feito com a mesma técnica. É esse cheiro extraordinário, é feito praticamente com a mesma técnica do início da sua produção. O pão foi produzido pela primeira vez há 7.000 anos. Este grão de trigo deu origem àquilo que é o pão. E como? O homem, possivelmente, no seu início, fez deste género. Trincou. Olha, uma massa e, curiosamente, a boca, os dentes foram o primeiro moinho de trigo que houve no mundo. Bom, a partir daqui, ele aprendeu a moê-lo com uma pedra, a fazer umas papas que um dia deixou ao sol e, possivelmente, elas secaram e ficou uma bolacha rija, mas que se podia preservar, conservar. Mais tarde, essa massa deve ter sido esquecida num ambiente mais ou menos úmido e quente e fermentou. Olha uma coisa, há um segredo para fazer um bom pão? Ou há vários segredos para vários pães, como é lá? Amassar o pão é muito importante. É claro, mas é um esforço físico considerável. Já não há gente para o fazer, não há muitas vezes. Mas há alternativas. O verdadeiro pão rústico alentejano conjuga a utilização do fermento natural com um amassar manual da massa. E esse amassar permite a formação do glúten, que não é mais que uma rede elástica que se vai formando dentro da massa e que depois consegue aprisionar dentro do pão o gás que se forma. E daí aqueles buracos maravilhosos que o tornam fofo e apetecível. Bom, nós não vamos, para fazer pão, ter necessidade de passar horas e horas a amassar. Podemos fazê-lo de uma forma muito prática em casa, desta maneira. Utilizamos farinha 65, que colocamos num robô. Depois, o sal. O sal é fundamental para o nosso pão. Uma pitada de açúcar. O açúcar é importante porque nos vai aumentar a capacidade de o fermento poder atuar. Utilizamos fermento liofilizado. É um fermento muito prático e rápido. E agora, um pequeno truque. Temos água a ferver, que juntamos à mesma quantidade de leite. Ficamos assim com uma mistura morna, que vamos adicionar depois de misturarmos bem os ingredientes. É muito rápido, basta adicionar o leite com a mistura da água e imediatamente se forma uma massa que nós acalcamos aqui e retiramos, levando para um lugar com um ambiente quente para fermentar. E passado meia hora a nossa massa fermentou e aumentou para o dobro. E agora nada mais nos resta que lhe dar uma pequena volta e está pronta para moldar. Retiramos com cuidado por causa da lâmina e é esta nossa massa que nós vamos moldar. Temos que juntar um pouco de farinha para a poder trabalhar melhor e, portanto, desta forma, criamos um pãozinho. Podemos, por exemplo, estender a massa de maneira a fazer um cilindro comprido
E assim podemos moldar uma trança. Vamos colocar, fazemos com o resto da massa as diferentes formas, colocamos no tabuleiro de ir ao forno e, para finalizar, passamos com um pouco de ovo batido e também com sementes de sésamo. E o resultado final é este. Aqui está o nosso cesto de pão feito em pouco mais de meia hora. Ô Zé, quando tu dissertavas sobre o pão, brilhantemente, aliás, fiquei a saber coisas que não sabia e os seus espectadores vão com certeza também ficar a saber, eu vi ali uma coisa que me parece um pão alentejano, na minha modesta opinião, mas que não é um pão alentejano com certeza. Porque tem um formato diferente e tem aqui um P. Eu mostro para esta câmara que é melhor assim. Como vê, está o P, está certo, está. É o P assim. Não está ao contrário, é P. É o P. Este P. Explica-me o que é isso. Este P quer dizer Poilâne. E isto é muito curioso. O Sr. Poilâne, nos anos 70, em Paris, começou a fazer... Paris, que é a terra do pão, da baguete, do pão branco e tal, começou a fazer pão com fermento natural. E fez estes pães e teve um sucesso extraordinário. E há uma história curiosa. Em Londres, em 1666, houve um grande incêndio, que depois deu o Christopher Wren, aquelas coisas, enfim, e a cidade foi toda reconstruída. Bom, o medo que os ingleses tiveram de poder existir um novo incêndio, nunca mais permitiram uma padaria em Londres. Foi proibido. Um forno para fazer pão, proibido em Londres. E em 1980, 300 e tal anos depois, o Sr. Poilâne consegue pela primeira vez uma autorização para fazer pão em Londres. Um forno em Londres. Para poder fazer um forno de lenha em Londres. É evidente que estes dois pães têm uma característica comum. São cozidos em fornos de lenha. Claro. E é evidente que todos os aromas, todos os odores que vêm da lenha, tudo isso, portanto, se transmitem ao pão e que lhe dão este gosto. E é de gosto que nós estamos a falar. O que é importante é que o pão tenha gosto. Claro. E repara, nós temos que nos alimentar todos os dias. É uma realidade, se não morremos, é evidente. Claro. Já que temos que nos alimentar todos os dias, então que o façamos da melhor maneira. Da maneira que nos dá mais prazer. E quem é que disse isto? Isto foi dito por um grego, Arquéstrato, no século IV a.C. Ele era um comerciante, era um homem que viajava pelo mundo e disse isto: bom, eu se tenho que comer todos os dias... Ao menos que o faça de maneira agradável. Agradável, o mais possível. E criou a palavra gastrónomo, ou seja, gastro, estômago, exatamente, e nomos, leis. Ou seja, o que é bom, quais são as leis que permitem o meu estômago comer bem e ter prazer. Bom, na Grécia, curiosamente, nessa altura, os padeiros desenvolveram dezenas de formas de pães. Chegaram a ter mais de 70 formas de pães. Introduziam grãos, introduziam frutas, sementes, enfim, faziam todo esse tipo de pão. E também fizeram, eu não sei se nós... temos aqui, foram os gregos os primeiros a fazer, vê lá tu, pão de leite. Foram os primeiros a introduzir o leite no pão. Mas os gregos fizeram uma outra coisa curiosa. Começaram também a abrir o pão e a pôr dentro do pão ou peixe, ou carne. Quer dizer, explica-me uma coisa. Essa lenda, que nesse caso passa a ser uma lenda do Marquês ou Conde de Sanduíche, deve ser o homem que inventou o sanduíche, não é? O Conde de Sanduíche era um tipo curioso. Ele era Conde ou Lorde? Eu chamo-lhe Conde. Ele é Conde. É Conde de Sanduíche, é uma cidade inglesa. Sim, claro. E ele era almirante da Navy. E, portanto, era o almirante de nome John Montagu. Um viciado pelo jogo. O tipo jogava as cartas o dia inteiro. E depois não queria interromper e pedia ao mordomo para lhe cortar umas fatias de carne, ou qualquer coisa, metia entre duas fatias de pão e jogava com uma mão e com a outra comia. E não parava de jogar. Foi o vício que o fez inventar a sanduíche. E ainda hoje... Não, os gregos é que inventaram. Os gregos, de facto, foram os primeiros a fazerem aquela habilidadezinha de cortar o pão para a meter. Mas o Lorde do Sanduíche ficou para a história. E, curiosamente, hoje, 50% do pão que se come no mundo é para sanduíches. Espantoso. É de facto
qualquer coisa que tem uma importância na alimentação, para o bem e para o mal. Porque é rápido, porque é fácil. É fácil, porque... come-se de pé, come não sei. Portanto, é bom, porque também tem a ver com isso, porque há sandes muito bem feitas. Ótimas. E, portanto, a sanduíche pode ter um sentido gastronómico. O mundo das sanduíches é um mundo onde a criatividade não tem limites. Vamos apresentar-lhes 3 sanduíches, em que todas elas são irreverentes e muito imaginativas. A primeira é uma sanduíche de trufas. Grelha-se o pão e logo a seguir vai-se temperar com um toucinho que esteve 7 horas a ferver num caldo de galinha e legumes. A seguir, corta-se a trufa, e neste caso utilizamos trufa de verão, muito fina, em lamelas, que se cobre o pão e tempera-se com um pouco de flor de sal, um fio de azeite e a seguir, daquele nosso toucinho enrolado tão saboroso, depois de grelhado, acaba-se a sandes desta forma. É uma delícia. A segunda sanduíche é uma sanduíche arco-íris. Utiliza-se pão de forma que se corta no sentido do comprimento e vai-se barrando cada fatia de pão com várias pastas de variadíssimas cores. Temos pastas de camarão, de gema de ovo, da própria clara com caviar, enfim, toda esta pleiade de cores, quando se corta no sentido contrário ao que se barrou, dá uma sanduíche lindíssima de uma apresentação que os olhos comem. Para terminar, vamos falar da sanduíche mais cara do mundo. Há pouco tempo em Londres, precisamente no Selfridges, houve uma tentativa de fazer a sanduíche mais cara do mundo, que tem um custo, vejam lá, de 130 euros. Bom, mas os ingredientes são fabulosos. Começa por o pão ser sourdough, aquele pão de São Francisco. Nós utilizamos o nosso maravilhoso pão alentejano, que não é inferior. Cobrimos com manteiga e utilizamos uma maionese de trufa. A seguir, colocamos tomate cereja e depois queijo brie às fatias por cima desse tomate. Vamos cortar fatias finíssimas de foie gras que vão sobrepor-se ao queijo brie. Um pouco de rúcula para lhe dar cor e aquele gosto amargo tão característico. E a seguir, carne do Japão. Fatias finíssimas do famoso boi Kobe. Esse animal que é engordado a cerveja e é massageado todos os dias, vejam lá. Pois pudera, desta maneira, não havia de ser esta a sanduíche mais cara do mundo. É espantoso que nós só fazemos um gesto muito simples como comer um bocado de pão, não temos a noção de uma série de coisas. E daqui, do que acabo de ver, podemos inferir que o pão é um bocado como o vinho. Há vinhos para determinadas refeições, como há pães para determinadas coisas. Há pães para tudo. E é preciso escolhê-los. Ou seja, se nós não tivermos esse cuidado gastronómico de escolher o pão para a ocasião, vamos perder todo o tal sabor, a razão de ter prazer ao comer. Bom, e o que está aqui em causa é sempre o mesmo em todas as questões gastronómicas. É um equilíbrio. No fundo, o que se procura é um equilíbrio que pode ser entre as texturas. Eu, se tenho um pão mole, posso procurar para entrar com ele uma textura mais mole ou mais dura, que pode fazer ou contraste ou complemento. E assim também com os sabores. Por exemplo, está aqui o pão de leite. O pão de leite vai bem com o fiambre, é adocicado e tem um toque, um tempero. E ele é vizinho, Vai bem, não vai bem com presunto. Claro. Não é? Presunto é uma coisa forte, nobre, uma coisa... Exatamente, e portanto, com textura. Portanto tem que ter o equilíbrio de um pão também com essa fortaleza. Mas, por exemplo, muitas vezes, hoje há muita mania de fazer tostas. É uma coisa muito boa. Mas a maior parte das pessoas diz, mas eu como é que eu faço uma tosta se tenho que comprar uma tostadeira, uma daquelas maquinetas? Não, senhor.
Olha, vou-te ensinar a fazer uma tosta Diz-me lá. sem tostadeira. Vamos fazer uma tosta mista de salmão e queijo. Bom, como em todas as tostas, temos o nosso pão que barramos ligeiramente com manteiga. Agora, a nossa fatia de queijo que colocamos sobre o nosso pão. E a seguir, colocamos a nossa fatia de salmão que cortamos exatamente à medida. Temperamos com um pouco de pimenta e cebolinho. Colocamos agora a segunda fatia de queijo. E a seguir, colocar a outra parte do pão por cima. E agora, não temos tostadeira, mas vamos fazer assim. Numa folha de papel de alumínio, embrulhamos muito bem a nossa tosta. E nada mais resta que pegar no ferro de engomar muito quente e colocar 3 minutos de cada lado. E pronto, passaram os nossos 6 minutos, nada mais resta que retirar o ferro e ver o resultado. Reparem nesta maravilha. Uau! Percebe-se agora porque é que há quem chama isto uma tosta mística. No início, o pão era trabalhado sem fermento. Esse pão, que era o pão ázimo, era um pão religioso, era o pão dos judeus. Os judeus, pão ázimo. E os judeus, quando se descobriu a fermentação e passou-se a fazer pão fermentado, os judeus dividiram o pão ázimo para os dias santos. Como a hóstia hoje, Claro. que herdamos o pão fermentado normal para comer na alimentação. Dessa região dos árabes, por exemplo, é muito conhecido o chamado pão algibeira, a pita, Exatamente, pão algibeira. que é este tipo de pão, que é um pão muito curioso, porque tem aqui uma espécie de um bolso cá dentro, que Pode-se abrir. que se pode rechear com o que se quiser. É uma sanduíche. Estes pães, na Síria, não são feitos com este formato. São uns pães, assim, grandes, bastante maiores, com diâmetro maior. E tu sabes que eu um dia estava em Alepo, na Síria, e vejo no passeio todos os pães em cima do passeio, no chão. Eu até pensei que aquilo fosse, enfim, sei lá para quê, para deitar fora. E perguntei, mas... E sabes o que é que me responderam? Não é mesmo assim, é para vender. Porque o pão é sagrado. E ao sagrado, a sujidade não lhe toca. Um dos pães que mais me fascinou foi o chamado pão de São Francisco. E o que é o pão de São Francisco? Bom, é um pão do século XIX que os mineiros, aqueles homens da febre do ouro e tal, aquela dos filmes, aquela coisa toda, quando houve aquela febre, eles iam para as minas e levavam a massa do pão, nos alforjes, nos cavalos. Não é? É claro que o cavalo vai a suar, vai cansado, liberta calor, a massa vai fermentando e fermenta durante muito tempo, dias. E o que é que acontece? É que se formam, há bactérias láticas que formam ácido acético e dá o nosso gosto aqui, este gosto de ácido do pão, mas no pão de São Francisco é de um exagero, mas é extraordinário. Eu tenho aqui um pão de São Francisco para te mostrar. Temos aqui, este é o pão mais ácido do mundo. Aliás, cheira. É muito, muito forte. É um pão fortíssimo. Nós hoje deixámos como antigamente, não é? Comia-se à mesa, nós todos fomos educados a ter um almoço, um jantar, um pequeno almoço. Hoje as crianças andam por aqui, por ali e vão comendo esses produtos que há, as sanduíches e tal, as sandochas, passa a expressão. Exatamente. E, portanto, esse tomar de calorias
contínuos, vai Mas andar no sentido da obesidade Mas infantil. explica-me uma coisa, nesta civilização um bocadinho subjugada pela dieta, com estes ícones de beleza que existem agora, que são magros, francamente magros, não estou a falar em minha defesa, mas é verdade são, o pão quase é rejeitado a certa altura. Isso é um veneno. O pão integral. É melhor, é pior, é igual? O que é o pão integral? O pão integral é porque a farinha não foi tão refinada, portanto tem algum farelo, enfim, portanto tem essencialmente mais fibra e mais sais minerais, portanto é mais aconselhável. É melhor para a saúde. É melhor para a saúde, sem dúvida nenhuma. É mais aconselhável e é um pão, como é mais forte e tem mais sabor, talvez a gente não precise de comer tanto. E pôr tanta coisa como se faz num pão branco, que se junta com manteiga, com fiambre, com isto e com aquilo. E, portanto, é mais interessante, é mais vantajoso para a saúde. E vou-te dizer uma coisa, na Universidade de Turim, que é uma universidade da alimentação, talvez a maior da Europa, desenvolveram uma receita para um pão dietético, um pão que não é um pão integral, mas é um pão dietético, que é extraordinário. E que tem a capacidade de poder ser comido sem as desvantagens da fração calórica dos outros pães. E esta receita bem saudável é também muito simples de executar. Farinha de trigo integral, farinha de trigo tipo 45, se for possível, senão também dá 55. Farelo de trigo. E depois, sal. Açúcar de cana. Cominhos, ou qualquer outro ingrediente que possa dar o perfume ao pão. E por fim, este fermento químico, que no fundo não é mais que bicarbonato de sódio. Misturamos todos os ingredientes e agora juntamos para amassar iogurte simples, mas iogurte magro. E nada mais nos resta que amassar todos os ingredientes até obter uma consistência homogénea e praticamente temos a nossa massa de pão, digamos que saudável, pronta para enformar. E a seguir levar, durante hora e meia, esta massa a um forno à volta de 100... Só um momento. Sim? Peço desculpa, agora não posso, estou a gravar. É um truque. Sempre que estou na cozinha, eu envolvo o meu telemóvel nesta película aderente. E isto permite-me mexer nele, mesmo com as mãos, neste estado. E vou levar ao forno. Cá temos nós o nosso pão que vamos... está quente. Que vamos deixar arrefecer na grelha, como sempre se deve fazer que se tira um pão do forno. Bom, e não me resta mais que recuperar o meu telemóvel, coitado, que estava todo sujo, mas que eu desembrulho e cá está ele na forma integral. Mas agora diz-me uma coisa, onde é que se situa a broa aí? É curioso que nós, em Portugal, somos conhecidos no estrangeiro por fazermos broa de milho. Os livros de pão, enfim, as enciclopédias de é pão... muito bom, broa de milho, é extraordinária. Esta nossa capacidade de ter inventado para o mundo um pão... Aliás, eles referem a broa de milho e um outro, que é o nosso papo seco. Aquele pãozinho... O papo seco. Aquele pãozinho que nós... Que agora chamam carcaça, mas não é papo seco. Das maminhas. Das maminhas. Íamos logo tirar isto primeiro. Exatamente. Primeira coisa, tirava-se. Era quando andávamos na escola, Exatamente. era o que a gente levava para a escola.
Estes pães são únicos, nossos. Temos que ter muito orgulho nisto. Claro. Aliás, Portugal é conhecido já no século XVII. As pessoas que nos visitavam não gostavam muito do pão de Lisboa, mas apreciavam muito o pão do Alentejo e, sobretudo, do Algarve. Era um pão de grande qualidade, na Europa daquele tempo. Exatamente. Onde se comia muito pão e se sabia o que era pão. Portugal tem tradições e tem que as manter. É forçoso que nós mantenhamos essas tradições para o futuro, que transmitamos às novas gerações estas técnicas e esta capacidade de fazer produtos tão bons. Há bocado diziam que foste a um restaurante e que disseram que já não podiam ter determinado pão porque foi lá uma inspeção e disse não pode ter este pão. Pois, porque este pão é feito por uma senhora e tal, não tem papéis, não tem nada, é preciso ter isso tudo, mas é permitido ter o pão congelado importado, que às vezes vem mais ou menos. É o nosso mundo de hoje. É isso que eu isso acho é que temos permitido. O pão real, aquele que nós fizemos durante séculos e séculos, não é permitido. Há uma coisa extraordinária no Alentejo que se chama pão da amassadura, sabes o que é? Não. É um doce espantoso. Agarram o que sobra depois de tenderem o pão, como se diz no Alentejo, que é o amassar e o estender a massa, tiram um bocado e fazem um bolo chamado bolo da amassadura, que é com muito pouco açúcar e algumas coisas que eu não sei o que é, julgo que mel também, que é uma coisa extraordinária. No fundo, nós temos que lembrar-nos da Bíblia quando diz ganhar o pão do nosso suor. Exatamente, do nosso suor, exatamente. Sabes que Belém quer dizer terra de pão? Belém é terra de pão? Belém é terra de pão. E há um provérbio que eu gosto muito, enfim, que é um provérbio triste, mas que diz que aqueles dias complicados foi um dia longo como um dia sem pão.